Olá pessoal, aqui é a professora Renata Castilho, professora de língua portuguesa, direto de casa aqui nessa quarentena, preparando uma aula para vocês de revisão de alguns conceitos de período simples que eu percebi que vocês estão com algumas dificuldades em relembrar. Gente, lembra uma coisa, nós temos 3 tipos de verbos e termos essenciais da oração, termos integrantes e termos acessórios. Primeiro, vamos retomar os tipos de verbo. Temos aqui 4 exemplos de orações. O primeiro, eu comprei bananas. Observem o verbo transitivo direto. Por que consideramos o verbo transitivo? Primeiro, se eu tirar a palavra banana, eu comprei. Vai ter sentido? Eu comprei? Vocês vão perguntar para você comprou o quê? Então, essa palavra aqui, bananas, ele é um termo complementar, ou seja, está auxiliando o verbo comprar. E é um termo obrigatório, porque sem esse termo, a palavra comprar não vai ter sentido, porque quem compra, compra algo, sempre pergunta para o verbo. Quem pede, pede algo. Quem compra, compra algo. Então, aqui vai ser um verbo transitivo, porque precisa de um complemento obrigatório. Agora, nesse outro caso aqui, eu continuo feliz. O verbo continuar está apenas ligado. Olha, observe aqui. Enquanto comprar está ligado à palavra bananas, o eu está ligado ao feliz, que é a qualidade. Eu feliz é a qualidade do sujeito, que é o assunto da frase. Então, eu continuo feliz. Então, esse continuo está dando uma característica, está auxiliando a descrição do sujeito. Então, é um verbo de estado. Como está ligando o sujeito à sua característica, tem um adjetivo aqui, sempre do lado do adjetivo, vamos chamar de o quê? Verbo de ligação. Porque se é um verbo de ligação, aqui do lado vamos ter um predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito, a descrição do sujeito. Então, sujeito, verbo de ligação, sujeito, o adjetivo e o verbo de ligação ligando. Tudo bem até aí? E eu cheguei, gente. Eu cheguei, a frase está completa? Sim. Por quê? Porque isso aqui é um verbo intransitivo. Se eu tirar a palavra cedo, vai continuar fazendo o mesmo sentido. Por que vai continuar fazendo sentido? Porque o verbo cheguei não precisa de um complemento obrigatório. Por não precisar de um complemento obrigatório, vamos chamar de um verbo intransitivo. Ó, o sufixo in já mostra que está completo. Então, eu não preciso de complemento obrigatório. Se isso aqui não é um complemento obrigatório, então é um termo acessório, porque está apenas dando informações adicionais ao verbo chegar. Agora, no quarto caso, o rato foi pego pelo gato. Nós temos aqui um sujeito paciente que temos uma voz passiva. Por que uma voz passiva? O sujeito está sofrendo uma ação. Lembra? Voz passiva, o sujeito sofre ação. Voz ativa, o sujeito realiza a ação, expressa pelo verbo. Voz reflexiva, o sujeito, ao mesmo tempo que ele faz, ele também sofre. Então, aqui nós temos uma voz passiva analítica, porque está completa, ó. Tenho aqui um sujeito paciente, temos uma locução verbal que é formada por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, que é o verbo principal, e pelo gato, que é o agente da passiva, que é aquele que realiza ação expressa na voz passiva. Então, gente, enquanto aqui temos um verbo transitivo direto, o verbo de ligação e o verbo transitivo, aqui vamos ter uma locução verbal. Relembrar os tipos de verbo. Agora vamos relembrar o que são termos integrantes, tá? Primeiro, termos essenciais. Termos essenciais são aqueles que são essenciais à frase, no caso, o sujeito e o predicado. Eles são essenciais. No caso aqui, eu é o sujeito, comprar é o núcleo do predicado, então ele vai ser um termo essencial. O verbo costuma conter como termo essencial e o predicado também. E o sujeito também. O que é um termo complementar? É aquele que complementa algum termo da oração. O termo já diz, ó, comprei bananas, sujeito mais verbo mais complemento. Esse aqui é um complemento do verbo comprar, então vamos chamar de complemento verbal. E como chamamos esse complemento verbal que é ligado ao verbo transitivo? Vamos chamar de quê? Objeto direto, porque está ligado sem preposição
e também está ligado a um verbo transitivo. E aquele complemento de uma descrição, de um estado? Ó, aqui está complementando, não é o verbo, está ligado ao sujeito. Está dando uma característica do sujeito. Então, vamos chamar de quê? Predicativo do sujeito, porque está dando a característica do sujeito. E, nesse caso aqui, gente, eu cheguei, está completo. Então, não vai ser termo complementar, porque já está completo, não preciso completar nada. Mas temos uma informação adicional aqui, que é uma informação sobre o tempo. Ó. Quando eu cheguei cedo, essa informação adicional sobre o tempo chamamos de adjunto adverbial de tempo. Vocês aprenderam os termos acessórios em breve, mas é bom relembrar. Agora, o rato foi pego pelo gato, eu já vou entrar como o termo aqui complementar do verbo, que foi pego por quem? Pelo gato. Então, aqui é quem realizou a ação na voz passiva. Então, vamos ter um agente da passiva. Então, enquanto o agente da passiva e o objeto são complementos do verbo, complementos verbais, o predicativo do sujeito é complemento do nome. Mas não vai ser chamado de complemento nominal, por quê? Porque ele está ligado por um verbo de ligação ao nome. Então, está tendo verbo aí. Então, não pode ser um complemento nominal, mas vai ser um complemento nominal quando fala complemento nominal à palavra, que é ligada por preposição, não é ligada por um verbo de ligação, é um predicativo do sujeito. Pessoal, eu já dei uma introdução aqui aos termos integrantes da oração, aos termos acessórios e os essenciais. Agora eu vou retomar, gravar mais um videozinho que eu vou explicar sobre os termos ligados ao verbo e também os termos ligados ao nome, tá? Tchau!